Fala galera, eu sou o João, esse é o Word Formatado e hoje você vai aprender a criar um currículo ideal em menos de 10 minutos. Simbora? Então, aqui com o Word aberto, a primeira coisa que eu devo fazer para criar o meu currículo é ajustando as minhas margens. Então, vou vir aqui em Layout, Configuração de Página, e aí eu vou mudar as minhas margens superior e inferior para 2 e vou mudar as minhas margens esquerda e direita para 1,5, certo? 1,5 e 1,5. Dou um OK e está pronto a minha primeira configuração da minha página. Agora, como esqueleto, como base do meu currículo, eu vou utilizar uma tabela, certo? E essa tabela vai ter várias linhas e 3 colunas, tá? Eu vou colocar uma quantidade exagerada de linhas e colunas para vocês entenderem. Então, venho aqui em inserir tabela, coloco 3 colunas, vou colocar 20 linhas, certo? E dou um OK. Beleza. Primeiro, eu vou começar com os meus dados pessoais. Então, aqui na primeira linha da primeira coluna, eu vou colocar o meu nome. No caso, você deve colocar o seu nome aí também, certo? Ok. Na segunda coluna da primeira linha mesmo, eu vou inserir os meus dados pessoais. Por exemplo, endereço, tá? E no caso, você pode até adicionar seu endereço direto. Eu vou colocar aqui end só para ficar marcado e depois eu posso alterar. Endereço. Na segunda linha, eu vou colocar o meu telefone. Beleza. Vou alinhar ele aqui vou alinhar ele à minha direita e deixar assim. Na última coluna, eu vou selecionar todas essas linhas aqui, ó, que estão alinhadas ao meu último item dos meus dados pessoais e vou vir em Layout, vou mesclar essa célula. Por quê? Porque aqui é onde eu vou inserir a minha foto. Vou até ajustar aqui, ó, vou selecionar e vou trazer um pouquinho para cá e aqui é onde eu vou inserir a minha foto. Lembrando que um currículo de qualidade é importante que ele tenha foto para que o recrutador consiga identificar também o currículo de quem ele está fazendo a análise, certo? Eu vou simplesmente copiar isso aqui, copiei todas essas linhas e eu posso marcar como mesclar célula. Beleza, mesclei a célula aqui, vou até aumentar o tamanho, belezinha, prontinho por enquanto, já finalizei a minha parte dos dados pessoais. Agora, eu vou colocar os meus objetivos. Então, nessa linha de baixo, eu vou selecionar ela toda, vou mesclar a minha célula e vou colocar o meu objetivo, certo? Na segunda linha, eu vou adicionar quais são esses objetivos. E aí, no caso, eu posso selecionar apenas uma linha mesmo, vou mesclar a minha célula e aqui eu coloco os meus objetivos. Para exemplificar para vocês, eu vou criar um texto automático aqui. Então, igual a run, abro parênteses e coloco um texto automático para identificar que isso aqui é como se fosse o meu objetivo de emprego que eu estou buscando, certo? Depois, eu vou adicionar os meus cursos, que no caso aqui eu posso colocar como educação, como formação, e eu vou adicionar aqui, ó. Vou colocar aqui como formação. Vou mesclar minha célula e vou identificar como formação. E aqui na formação eu vou começar a estruturar essa formação. Na primeira coluna, eu vou adicionar qual que é essa formação, certo? No que eu me formei. Na segunda linha eu vou adicionar a escola e na terceira linha eu vou adicionar o ano dessa formação. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu me formei em design, certo? Na escola de arte, por exemplo, design na escola de arte. E na última linha eu vou colocar em que ano isso aconteceu. Aqui na segunda linha eu vou colocar as especificações dessa formação. E aí eu posso colocar ou por tópico ou em formato de um parágrafo curto, tá? E aí eu vou escolher. No caso aqui eu vou colocar até como tópico, que eu acho que fica mais fácil do recrutador entender e selecionar o seu currículo. Então aqui vou criar um marcador. Beleza, vamos imaginar que é só essas duas especialidades dessa formação de design. Aqui embaixo você vai seguir continuando com as formações. Beleza. Agora, depois que eu adicionei a minha formação, eu vou adicionar as minhas experiências, tá? Quais são os ramos que eu trabalhei naquele período. Então, mais uma vez, vou mesclar essa célula, lembrando que eu posso usar o atalho aqui que o Word me dá. Vou mesclar a célula e vou colocar as minhas experiências, certo? Selecionar, vou dar um Ctrl N e vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui. E aí na linha de baixo a mesma coisa. Primeiro eu vou colocar qual era a minha função na experiência,
o nome da empresa e o ano em que eu trabalhei, tá? Então aqui eu vou colocar gerente de tráfego, gerente de marketing, marketing na IBM. Qual o ano que eu trabalhei? Eu trabalhei de 2019 a 2023, tá? Aqui, novamente, vou colocar quais eram as atribuições que eu tinha lá, quais eram as funções que eu executava. Aqui eu posso vir em layout, vou mesclar essa célula e vou fazer com que eu tenha um currículo mais completo. Então, vou mesclar essa célula aqui, vou adicionar as marcações, certo? E aí vou colocar gerenciamento de mídia. Beleza. Depois que eu fiz isso, qual que vai ser o próximo passo? Coloquei todas as minhas experiências, eu vou colocar as minhas habilidades e as minhas atividades. Nas habilidades, o que eu posso fazer? Posso selecionar essa linha, vou mesclar aqui novamente, vou criar as minhas habilidades. E aí, dá um Ctrl N. E aí, aqui ó, eu vou deixar essas 3 colunas para adicionar as possíveis habilidades que eu tenha. E no caso, vou colocar por tópico aqui, tá? Página inicial, e vou colocar por tópico. Então, quais são as habilidades? Gerenciamento de projeto, liderança. Na segunda linha eu posso colocar mais uma aqui. Beleza, adicionei as minhas habilidades. Por fim, eu vou colocar as minhas atividades. Que atividades são essas? As atividades que eu participei durante todo o meu período, seja ele de experiência, seja ele de formação. Então eu vou vir aqui novamente layout, vou mesclar essa célula. Aqui eu vou colocar as minhas atividades. E aí eu vou atribuir elas ao período. Essa aqui, ó, essas 3 linhas aqui eu posso até mesclar, tá? E aqui eu vou colocar as minhas atividades. E pronto, tá? Basicamente, eu construí um currículo simples, um currículo fácil, um currículo objetivo e com certeza vai fazer você ganhar pontos na sua busca por um grande emprego. Depois que você finalizar, você clica aqui no cantinho superior esquerdo da sua tabela, clica para mencionar toda a tabela, vem aqui em borda, clica em sem borda e tá pronto o seu currículo. Peraí que não acabou ainda não. Você gostou desse vídeo? Quer aprender mais conteúdos como esse? Então corre no primeiro link da descrição que eu tenho uma novidade para você. Valeu?